Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Pontes Paraense e hoje eu vou falar sobre uma inovação grandiosa no novo CPC, prosseguindo a série, que na verdade é um resumo do outro vídeo que eu fiz, que ficou com 19 minutos. Farei aqui agora um tempo muito mais curto, enxugando algumas questões que lá eu acabo aprofundando. Basicamente a questão é, até hoje eu estava bastante animado em relação ao novo, a inserção da necessidade e motivação nas decisões judiciais. Bom, na verdade não é uma inserção que o novo CPC traz. Na verdade, essa exigência já existe na Constituição Federal, no artigo 93. A inovação do CPC é justamente indicar ou desmistificar e extinguir, inadmitir, por assim dizer, as falsas motivações. Porque no seu artigo 489, no parágrafo 1º, ele lista 6 hipóteses em que não se considera a sentença motivada, embora essas hipóteses sejam apenas meramente exemplificativas. E aí ele fala que não será considerado motivado quando houver não foram abordados na sentença ou na decisão todos os argumentos do processo que possam influenciar no julgamento, né? No inciso 1, ele fala se limitar a indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar motivo. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O inciso 4, eu já mencionei, que justamente muda a configuração do nosso processo de uma motivação suficiente para a motivação exauriente. 5. Se limitar a invocar precedente enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado sem justificativa adequada. Bom, na prática, todo mundo se deslumbrou com esse artigo, eu dentre eles, e estava crente de que esse artigo promoveria uma grande revolução. Calma, ele ainda pode promover uma grande revolução, mas muito mais pelo seu valor simbólico. Por que eu digo isso? Porque na ordem prática, não esperem nada desse artigo. Ou seja, o que eu quero dizer é, acredito que possa promover uma mudança simbólica porque eu vejo juízes preocupados em motivar as suas sentenças, em como é que cumprirão esse artigo. A AMB fez campanha contra esse artigo, pediu o veto dela, etc. Então acho que eles vão querer se adequar. Porém, aquele juiz que não quer se adequar, quer manter o estilo padrão de não motivação, não estou dizendo que todos os juízes fazem isso, pelo amor de Deus, embora qualquer juiz acaba uma vez ou outra incidindo em alguma daquelas hipóteses, até pela quantidade gigantesca, colossal, né, de processos que ele tem que julgar. Então, na prática, nos diz que se um juiz disser, e aí eu estou falando juiz, sentido um magistrado, né, pode ser um desembargador, pode ser um ministro, disser que não vai cumprir, qual a consequência prática? A não ser que o CNJ e o TJ adotem medidas punitivas, o que eu não acredito, tá? Ou seja, quem tiver muitas decisões sendo anuladas vai começar a sofrer algum tipo de punição, usar isso como critério de promoção, etc., que eu acho pouco provável e não teria muita eficácia. Na prática, não haverá qualquer tipo de modificação na vida do juiz, e muito menos na vida do processo. Por quê? Se isso não pegar pelo seu simbolismo, o CPC prevê que essas sentenças ou decisões são anuláveis, né? Ela não fala anulável é porque eu, como civilista, empresarialista e teórico, estudo muito mais a parte de teoria geral de direito propedêuticas, a gente trabalha com nulidade versus anulabilidade. Pois bem, é nula, mas depende de provocação, tá? E aí, é necessário que você interpõe o embargo de declaração, previsto no artigo 1022,
que prevê no inciso 2 a possibilidade de interpor embargos de declaração em caso de omissão da decisão. E o parágrafo único, o inciso 2, também desse mesmo artigo 1022, diz que considera-se omissa a decisão que incorrer em qualquer um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 489. Bom, então no caso, imagine que o juiz resolve dar uma decisão ou uma sentença sem a devida motivação. Você embarga. Se o juiz disser e não reconhecer o embargo, inclusive, veja bem, ele pode simplesmente não reconhecer o embargo, e essa decisão do embargo, ou sentença do embargo, poderá incorrer na falta de motivação também, de novo, novamente. Qual é a solução? Anular a sentença, anular a decisão. Como? Por meio do recurso próprio. Em outras palavras, o que se há de dizer é que, se for uma decisão interlocutória, e aí não é mais a sistemática atual, tá? do CPC atual, do novo CPC, o artigo 1015 vai dizer quais são as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. As tutelas de urgência, emergência, urgência, evidência, que decida o mérito, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que exclui litisconsorte, ou uma decisão sobre gratuidade de justiça que indefere gratuidade, enfim. Aí caberá o agravo de instrumento. Mas no agravo de instrumento, a sua alegação não vai se limitar a dizer, olha, faltou fundamentação. Não. Você precisará dizer, faltou motivação, e eu gostaria que fosse reformada, anulada a decisão, tá? E substituída. Bom, se você quer simplesmente a anulação de uma decisão que concedeu a tutela de emergência, ótimo. Tutela de urgência, ótimo. Você vai fazer o que você sempre fez no agravo de instrumento. Vai dizer simplesmente, essa decisão está incorreta, reforme. E aí, nesse caso, você vai pedir a sua anulação. Mas você vai precisar fundamentar. No caso de uma sentença, pior ainda. Ou de uma decisão que não cabe agravo de instrumento. Que aí não vai haver mais agravo retido, mas a decisão não preclui. Você vai poder arguir, a questionar a matéria dessa decisão em sede de apelação, se assim quiser, ou em contra razão de apelação. E eu lhe pergunto, o que você vai fazer lá? Fundamentar. Fundamentar novamente. Então, pedir que a sentença seja modificada. Não, professor, peraí. Vou pedir que a sentença seja anulada. Sim, só que mesmo que você peça anulação, vai ser com certeza causa madura. Muito provavelmente, na maioria dos casos, tá, se tratará de sentença ou de causa madura. Ou que não fosse, o que eu quero mostrar é que as situações serão as mesmas. O juiz que quiser se recusar, ele vai apenas dizer, não cumpro, ignora isso. Quero saber do artigo 489. Vou continuar, aqueles juízes que dão sentenças espúrias, vou continuar dando os mesmos tipos de sentença, os mesmos tipos de decisão. E serão atacados apenas pelos mesmos recursos. E aí eu lhes pergunto, qual é a grande inovação, para além do simbólico, ou de que maneira tornar isso eficaz, se não pela mera conscientização do juiz e dos magistrados? Para ser honesto, existe apenas, na minha opinião, uma grande inovação em relação a isso, que é a facilitação do cabimento do recurso especial. Tirando isso, não é? Eu não vejo nenhum ganho significativo que não simbólico. Não sou pessimista, acredito que vai haver uma grande mudança, etc., mas muito mais força do simbolismo, porque o novo CPC não traz nenhum meio de lidar com essas decisões, porque para anulá-la, você tem que ingressar com recurso. E normalmente, nesse recurso, você faria toda a fundamentação que você já faria para a reforma, até porque não basta anular. Imagine, uma sentença, vai te satisfazer anular? A anulação precisa que seja dada uma nova sentença. Quem vai dar ela?
ou devolve para o juiz. Se a causa não for madura, o que aconteceria, independente de qualquer motivo de anulação, mesmo que não fosse por falta de motivação, por exemplo, porque você acha que o juiz deu uma sentença terminativa. Você discorda da sentença terminativa, ele indeferiu in limine o seu... Sentença prima facie... Não. Sentença prima facie ou uma sentença terminativa, indeferimento inicial logo da petição inicial. Não são hipóteses em que a sentença é anulada e é devolvida a matéria para o juiz de primeiro grau. Mas se a causa estiver madura, vai ser julgada pelo juiz de segundo, pelo magistrado, pelo desembargador, no segundo grau. Isso não muda. Continuará do mesmo jeito. Então, não faço umas grandes críticas ao código. Continuo achando um belíssimo trabalho. Acho que traz inovações importantíssimas. Mas tenhamos ciência da possibilidade de aplicação de alguma das normas dela. E neste caso concreto, esse artigo 489, parágrafo único, tem muito mais uma força simbólica do que concreta, porque não há mecanismos eficazes de anulação de sentença imotivada, que não os recursos que nós sempre usamos e já usamos há bastante tempo. Ok? É uma reflexão para ser lançada e eu gostaria de feedbacks. Tá? Até a próxima.